Pergunta da professora Ana Rosa, ela é de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ela pergunta como é o impacto do avanço das igrejas pentecostais nas comunidades quilombolas, no que se refere aos conhecimentos das rezas, ervas e outras questões que envolvem as questões da saúde, né? Claro. Bom, a minha experiência de pesquisa mais longa foi em Calunga e eu pude perceber que as pessoas que se tornaram evangélicas, né, e que passaram a frequentar igrejas pentecostais, elas, de certa forma, passaram a não frequentar mais as festas que são tradicionais estruturantes, assim. Ao longo do ano, você tem uma alternância de plantio e de festas, assim. E isso se repete, eu acho que a professora Glória pode falar melhor, porque ela tem a pesquisa de doutorado nessa área. Isso se repete em vários quilombos do Brasil. Então, a prática das festas e das tradições das rezas, né, das ervas, das garrafadas, dos encantamentos, enfim, isso está presente em muitas comunidades e as pessoas que passam a frequentar essas igrejas, de fato, elas se afastam disso. Então, tem uma perda grande da tradição dessas comunidades quando se vincula às igrejas pentecostais. E elas têm avançado em algumas comunidades. Isso eu acho que é preocupante, assim, não que elas não têm o direito de ter uma prática religiosa. O que a gente aponta como fundamental é que as tradições que essas comunidades têm, que são históricas, são ancestrais, né, são estruturalmente construídas nessas comunidades, elas são fundamentais, elas têm que ser valorizadas e fortalecidas. A identidade mesmo. Exatamente, a identidade. Então, independente da prática religiosa, né, do grupo, enfim. Então, o mais importante é isso, é que a gente consiga construir uma realidade nessas comunidades que não perca esse histórico de tradições, né? A gente sabe que o preconceito em relação aos cultos afros, né, não são especificamente dos evangélicos. Não estamos aqui dizendo isso e nem acredito que a pergunta da Ana Rosa vá nesse sentido. A gente sabe, muito pelas questões históricas, houve e continua acontecendo algum preconceito em relação aos cultos afros. Como é que as comunidades têm lidado com essas questões? Se deixa de fazer esses cultos? Como é que a sociedade que está no entorno dessas comunidades tem essa relação com os cultos afros, professora Maria de Lourdes? É uma das questões historicamente postas na sociedade brasileira. A gente sabe que quando os africanos chegam aqui escravizados, e isso pelos idos do século XVI, né, eles trazem suas religiões. Eles trazem seus orixás, seus incuins, seus voduns. Aqui juntam-se aos indígenas e criam os seus encantados, seus caboclos, seus reis, rainhas. Então, essa religião, ela é estabelecida. O povo africano e o povo indígena têm suas religiões próprias. Agora, a sociedade brasileira, como a gente sabe, ela é plena de contradições. E essas contradições, em determinados momentos históricos, atingem mais o povo. São razões de toda ordem, não cabe a gente discutir aqui nesse espaço, mas essas contradições, elas se agudizam muitas vezes com certos momentos de crise. Agora, a gente sabe que estas religiões persistem. Por exemplo, se costuma dizer que o povo brasileiro, que 95% do povo brasileiro é católico batizado, mas 40 e poucos, quase 50% da população brasileira é descendente de africano, e estas pessoas têm uma absoluta convicção de que eles são regidos, apoiados, orientados espiritualmente, unidos a uma tradição africana. Desses orixás, que são os candomblés, é a Umbanda, que é um misto de candomblé, kardecismo e religião indígena. Essas religiões, elas têm um fundamento enraizado entre comunidades negras e indígenas. E é um dos problemas. Diga, professora Glória. E aí eu quero acrescentar uma experiência que eu tenho muito interessante em algumas comunidades que eu já fui. Qual é a religião? É a religião católica, apostólica, romana. Romana. A igrejazinha está lá, né, uma capelinha, e há os cultos, mas
Depois você vai ficando na comunidade, vai conhecendo mais um pouco. Tem lá a rezadeira, que ontem curou uma criança que estava passando mal, que rezou e que benzeu. Então, isso está lá, não adianta. Mesmo quando eles conscientemente querem dizer que não há uma influência dessa africanidade, a presença está lá. Agora, então eu acho que interessante isso, né? Porque há como se um dissesse, não, aqui não tem influência africana, mas você, continuando a pesquisa, você vê que está lá. Agora, outra coisa que eu queria dizer é que a gente não está aqui para dizer que os quilombolas não querem a medicina, a biomédica. Eles querem tudo que tem direito como cidadãos brasileiros. Um bom hospital, um bom centro de saúde. Agora, querem também que seja valorizado esse diz os serviços essenciais oferecidos pelo Estado. Claro. Mas uma relação com esse serviço, ninguém... E nesse sentido, que seria importante, assim como a gente fala da mudança de currículo e preparação de professores, o importante seria que os poderes estabelecidos que têm a possibilidade de exercer, de praticar a medicina, se articulem com os saberes tradicionais. Ok. Depois do intervalo, a gente continua